Eu sou a Carol Volpe, eu sou a coordenadora de marketing da X e eu vou estar sendo a host de vocês, conduzindo aqui essa nossa nova jornada. E tô aqui com o Ricardo Arindachuk, um dos nossos diretores, para conduzir esse primeiro podcast. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Carol. Uma maravilha estar aqui presente. E principalmente no primeiro episódio, né? Chique. Então vamos nas apresentações. Eu sou Ricardo Arendarchuk, 36 anos, noivo da Jéssica, pai do Miguel, vascaíno, sofredor, pós-graduado em Direito e Compliance Tributário e um dos sócios da X e também diretor da parte comercial. Então é com um grande prazer estar aqui e aproveitar esse momento realmente para poder contextualizar o que a X ela faz, quais são as nossas soluções, o que a X acabou criando como ferramenta na área tributária, que fez com que realmente a gente performasse ao longo dos anos, né? Muito bom. Inclusive, o Ricardo foi recém-promovido a pai, né? Recém-promovido, né? Uma semaninha, 15 dias. Tá 15 dias sem dormir, inclusive. 15 dias. Isso mesmo. Muito bom. O nosso Miguelzinho já tá lá trabalhando com a gente. Bom, Ricardo, então, muito bom te ter aqui pra gente começar esse podcast, essa nova jornada lá na X, que foi tão aguardada por nós, né? A gente idealizou esse podcast há um tempo já, que a gente quer muito trazer novidades aqui do mundo tributário, compartilhar com vocês tudo que a gente descobriu e que a gente sabe. A X tem muito a compartilhar com as pessoas, muito conhecimento, técnica, método. E, bom, ninguém melhor do que um dos diretores para estar trazendo isso aqui para vocês. E para começar, Ricardo, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que você começou dentro desse mundo tributário? Como foi o início da sua carreira? Não, legal, Carol. Legal contextualizar, né, essa bibliografia, principalmente do Ricardo, pessoa física, e X, pessoa jurídica, desde que realmente nós iniciamos no mercado, que foi em 2017, né, e trazer esse contexto antes de iniciar a X. Anteriormente, eu atuava na área financeira, então eu atuei como um consultor financeiro, e naquele momento, naquele período da consultoria financeira, começou a se enxergar o tributário. A gente começou a ter uma visão do tributário em si, o quanto ele, naquele exato momento, ele já impactava significativamente as empresas. E ali nós começamos a entender que realmente existia uma solução e que muitas empresas elas estavam desamparadas, que existia uma oportunidade no mercado, existia um caminho próspero que iniciou o projeto realmente da construção da X. Então, lá na consultoria financeira, começou a ter a percepção do que? Erro de interpretação de legislação, possíveis pagamentos indevidos, inconsistência de apuração. E aquela percepção ela era muito clara de que o contribuinte ele não tinha um amparo realmente, uma assessoria correta para que ele entendesse como que ele ia operar a empresa dele no regime do lucro real, em determinados segmentos. Foi onde realmente surgiu a ideia do que, legal, aqui nós temos uma oportunidade, nós temos um segmento que não está sendo atendido. Que falta realmente empresas qualificadas, falta realmente alguém dar um suporte para esses contribuintes. Então, lá naquele momento, se ouvia muito em pagamentos indevidos. Eu paguei indevido porque eu não interpretei corretamente a legislação. Foi onde surgiu a ideia do quê? De começar a atuar num mercado que tinha demanda. Tinha muita procura e não tinha profissionais realmente que estivessem à disposição para atender aquela demanda. Por quê? Porque o tributário ele é complexo. Bastante. Quando a gente fala em termos de legislação, você interpretar uma legislação e entender que em algum momento aquele contribuinte ele pagou algo indevido e entender o porquê desse motivo, surgiu essa oportunidade de realmente introduzir uma empresa que atuasse com esse segmento. Foi onde nós construímos a X. Então, olhando para essa bibliografia, esse histórico do passado da X, do porquê que nós iniciamos foi justamente dessa interpretação de olhar para o mercado e olhar que ele tinha um caminho próspero, que tinha oportunidade, que tinham empresas que realmente precisavam de uma assessoria. Então, ali iniciou o projeto de construção da X, em olhar para o tributário e enxergar ele como uma oportunidade, como uma solução. As grandes oportunidades, elas vêm de uma observação de uma grande dor, né? De um grande buraco no mercado ou de um público específico. E aí, quem capta isso
Quem capta essa dor, essa necessidade, acaba saindo na frente, né? Tem quem traz a resolução e foi justamente o que você trouxe, né? Achou essa dor, trouxe essa solução com a X. Muito bom. Exatamente. Então, em 2017, quando nós iniciamos com a X, hoje nós falamos X Group. Né? Hoje a X ela se transformou num grupo, desmistificou vários canais, criou várias ferramentas. A principal solução hoje é o conceito da consultoria tributária, mas ao longo do tempo nós criamos várias ferramentas que apoiam a solução que envolve a consultoria tributária. Mas quando nós iniciamos em 2017, basicamente a X ela iniciou com empresas de pequeno porte, que eram empresas do regime tributário do Simples Nacional. Hoje, nós já não atendemos mais empresas do Simples Nacional, justamente porque a metodologia que a X trouxe para o mercado já não compete mais para empresas de pequeno porte. Mas quando nós iniciamos lá em 2017, foi realmente com empresas do Simples Nacional, onde nós identificamos principalmente pagamentos indevidos de substituição tributária de ICMS, substituição tributária de PIS e COFINS, pagamentos indevidos em relação ao regime monofásico de PIS e COFINS, que é o regime de monofasia. Então, lá em 2017, nós tivemos a oportunidade de atender várias empresas de vários segmentos, como supermercados, cosméticos, autopeças, restaurantes, o próprio segmento que comercializa bebidas, né, em si. Então, lá naquele período que nós iniciamos a X, a grande oportunidade do momento era realmente o regime monofásico de PIS e COFINS. E aí sim a X ela passou a atuar com empresas de pequeno porte até 4 milhões e 800 de faturamento. Essa atuação ela aconteceu exclusivamente para o Simples Nacional até 2019. 2019 a X começou a olhar para o mercado, começou a entender que o mercado tinha muito mais entrega, tinha muito mais oportunidade. Tivemos essa visão de olhar para o mercado e entender que poderíamos entregar muito mais do que nós tínhamos até aquele exato momento. Foi onde a X ela começou a atender com empresas do regime normal. Basicamente, empresas do lucro real e lucro presumido. E ali, realmente iniciou as dificuldades, iniciou a grande massa tributária de conhecimento que a X teve que ir para o mercado buscar, trazer bons profissionais. Então, a gente olha sempre para essa bibliografia de 2017 a 2026, tem uma escala muito grande. Porque a X ela se desenvolveu muito nesse período. O fato de a gente estar com a estrutura que nós temos hoje, em comparar 2017 com a data atual, você olha para o mercado e entende que realmente a X ela foi buscar algo que o mercado não tinha. Então, é importante a gente fazer esse comparativo porque a X 2017 era uma X que atendia empresas de pequeno porte. Em 2019, a gente começou a olhar para um mercado com empresas com faturamento muito maior, com uma massa tributária, com uma complexidade tributária muito maior, quando a gente se trata de empresas de lucro real e lucro presumido. Então, naquele exato momento, a partir de 2019, nós tivemos essa percepção que poderíamos entregar muito mais. Partimos e iniciamos uma jornada que envolvia empresas de regime lucro real e lucro presumido. A partir daquele momento, nós entendemos que o que a X introduziu no mercado como consultoria tributária, em olhar para a inconsistência, em olhar para pagamento indevido, olhar para a recuperação de créditos tributários, já não era mais o suficiente. A gente pensou realmente em constituir numa entrega muito mais elaborada. Por quê? Basicamente, a gente olha para o mercado, quando a gente fala de empresas de consultoria tributária e recuperação de crédito, muitas vezes é difícil você conseguir mensurar essa entrega, Carol. Por quê? Porque muitas vezes a entrega ela acontece de uma forma muito simples. Eu estou aqui, eu vou compartilhar contigo informações, mas não tem um lastro de rastreabilidade daquelas informações. Muitas vezes eu tenho um acordo contigo aqui no papel, mas você não consegue visualizar toda essa entrega de quanto realmente o trabalho, como ele foi desenvolvido, qual foi a entrega dele. Né? Então, lá em 2019, a X ela olhou para o mercado e ela entendeu que ela poderia ser diferente. Que a entrega poderia ser diferente. E não só o conhecimento técnico. Por quê? Em 2019, quando a X ela começou a atuar com empresas do regime normal, e não só mais o Simples Nacional, foi justamente porque o mercado começou a perceber a X. Então, nós já tínhamos uma entrega de excelência, que é o que realmente especifica principalmente a logo da X. A gente fala em X, mas por que X? X de excelência. Então, todo o trabalho desenvolvido lá em 2017, que era um trabalho artesanal,
porta a porta, atendimento porta a porta. Em 2019, a X ela começou a constituir alguns canais. Canais de indicação. Contabilidades que olhavam para os trabalhos, para os projetos da X, entendiam que ali tinha um produto muito bem qualificado, tinha uma entrega com excelência. Mas essa entrega com excelência, muitas vezes não tinha essa mensuração em você olhar para aquela jornada tributária e entender o trabalho que foi desempenhado pela X em cima daqueles projetos. Foi onde nós entendemos que o quê? Legal, nós temos um bom produto, nós temos pessoas capacitadas, nós temos um bom conhecimento técnico, nós temos uma boa entrega. Mas como mensurar essa entrega? Como gerar valor na entrega desse produto? Foi onde nós estruturamos a estrutura da própria X. Então, nós entendemos que eu tenho aqui uma composição de informações dentro de um projeto de revisão fiscal, de um projeto de análise tributária, mas muitas vezes o meu cliente ele não consegue identificar o valor da entrega daquele produto. Qual foi a intenção da X? Olhar para o mercado e avaliar. Tá, mas o mercado não tem uma plataforma de análise tributária. O mercado não tem uma plataforma de recuperação tributária em tempo real. Vamos criar. Vamos ser diferentes do mercado. Vamos sair da consultoria tradicional e realmente vamos trazer algo novo que impacte principalmente o acompanhamento do próprio cliente. O contador que olhou para o trabalho da X e entendeu que tem uma boa entrega, eu posso fazer com que ele tenha esse acompanhamento de todas as etapas do projeto. Então, ali em 2019, iniciou realmente o projeto de criar uma plataforma tributária, que é a Exia, que hoje, para nós, ela é a principal ferramenta, né, de execução de projeto, principal ferramenta de controle operacional, comercial e também financeira. Então, a plataforma está no mercado. Né, se o profissional de contabilidade que busca uma consultoria tributária e ele quer esse acompanhamento mais preciso, ter a informação mais clara, ter evidências do trabalho, ele pode ir lá, pode utilizar a plataforma através de um cadastro, então ele vai ter ali à disposição do login, ele vai poder fazer o acompanhamento daquele cliente em tempo real. Desde o início de uma captação de uma documentação até a apresentação no diagnóstico tributário e assim como a execução de uma possível revisão fiscal. A gente não adentrou aqui nos principais produtos que a X comercializa, o que nós temos em termos de solução, mas quando a gente fala em plataforma tributária, é algo que nós não temos hoje no Brasil. Que foi algo que a X criou. E lá a gente vai centralizar essas 3 frentes: comercial, operacional e financeira. Então, o contador que olha para a X, ele entende que a X já tem algo diferente. Não é só a excelência na entrega de um projeto de revisão fiscal ou de recuperação de crédito, mas sim o acompanhamento de como que a X ela acabou concluindo aquele projeto. Então, a gente olha para 2019, olha para 2020, veio a Exia. Em 2021, a gente entendeu que ainda o valor mensurado pelo trabalho, ele não era o valor que nós queríamos. Então, nós criamos uma metodologia exclusiva de análises tributárias, que é o método Expert. Então, nós criamos uma ferramenta. Dentro dessa ferramenta, que é a Exia, nós criamos mais uma metodologia exclusiva de análises tributárias. Em 2021, a X passou praticamente a atender 70% empresas do lucro real e presumido, empresas do regime normal. Então, o Simples Nacional passou a não fazer mais sentido para a X naquele momento. E aí sim, essa composição plataforma, método Expert, ela ficou muito clara para o mercado. Por quê? A X ela decidiu que ela não queria seguir o mesmo caminho que as outras consultorias. Então, nós entendemos que nós poderíamos ser diferentes. Que nós poderíamos realmente sair daquele caminho tradicional e criar algo que era exclusivo. Algo que só nós temos no mercado. Que basicamente é o quê? A plataforma tributária, que compõe todas as informações, desde o início de um projeto até a conclusão de uma revisão fiscal, de uma recuperação de crédito. E criamos também uma metodologia de análise tributária. E aí a gente olha para o mercado, principalmente de consultorias tributárias no Brasil, a entrega ela é muito parecida. Porque eu tenho ali uma captação de documentação, a execução no diagnóstico, execução de uma revisão fiscal, utilização de créditos tributários. Quando a X ela iniciou com a criação do método Expert, nós entendemos que a entrega ela poderia ser diferente. Por que olhar somente para a recuperação de crédito? Por que não olhar para a jornada completa?
tributária, desde o momento em que o empresário ele escritura uma nota de entrada, a partir do momento que ele compra uma mercadoria do fornecedor, até sim o pagamento daquela incidência tributária. Então a Exia ela veio com uma proposta diferente. Primeiro, Exia, uma plataforma de acompanhamento. Então o contador que tiver acesso ele pode se habilitar a utilizar a plataforma, cadastrar clientes e usufruir das soluções tributárias que a Exia dispõe no mercado. E o método Expert ele veio com uma análise geral da empresa. Então, a recuperação de créditos tributários para a Exia é uma consequência de um resultado. E para as outras consultorias, o foco continua sendo o mesmo. Olhar para a recuperação de crédito. Para nós entendemos que o mercado ele precisava gerar valor. Nós precisávamos gerar valor naquela execução daquele trabalho. Então, a gente olha principalmente para essas ferramentas, a gente entende que o que a Exia ela entrega acaba compondo o método Expert. Então, o contador, o próprio profissional da área da contabilidade, o advogado, ele tem acesso a todas essas informações. E como eu mencionei, não só olhando para a recuperação de crédito, mas olhando para toda aquela jornada tributária. Então, naquele cliente que iniciou, né, uma experiência dentro do método Expert, eu posso estar identificando uma inconsistência tributária, eu posso estar identificando notas que não foram escrituradas, o entendimento da legislação que não foi aplicado corretamente. Então, até a gente chegar numa possível recuperação de crédito, a Exia ela vai olhar todo o histórico fiscal daquele contribuinte. Desde uma inconsistência, desde um aproveitamento incorreto da legislação, oportunidades que passaram despercebidas, para aí sim a gente olhar para aquele cliente e entender se aquele cliente ele vai ter uma oportunidade de recuperação de créditos tributários e qual é o tipo de oportunidade. Que é algo que o mercado não entrega. Que é algo que faz parte da essência da Exia. Então, esse desenvolvimento, olhar para essa bibliografia de 2017 a 2026, quanta coisa a gente acabou construindo. Quanta coisa a Exia ela conseguiu introduzir no mercado que as consultorias tradicionais não seguiram com o mesmo planejamento, mas a Exia quis fazer diferente. Como é que era o Ricardo lá antes da Exia? Quais foram os perrengues que você passou, assim, que você encontrou aquela dor, assim? Então, Carol, até engraçado, né, trazer essa introdução inicial do Ricardo antes da Exia, porque o Ricardo antes da Exia ele era um consultor financeiro, era um cara que já viajava muito, que atendia empresas de médio porte e já olhava para a consultoria tributária porque fazia parte do dia a dia dentro da consultoria financeira, mas que não tinha, né, essa bagagem que tem hoje. Hoje a gente olha para a Exia e olha para a estrutura da Exia, são praticamente aí 100 pessoas, né, envolvidas dentro da nossa operação, mas antes de 2017 era um Ricardo consultor financeiro que atuava com empresas de médio porte e não tinha essa mensuração do quanto a gente poderia crescer, onde poderia chegar, porque até então não existia a Exia, mas sim exercia uma profissão extremamente extremamente importante, embora não era um trabalho em escala, como nós temos hoje dentro da Exia, sim um trabalho extremamente manual, um trabalho artesanal. Então a gente faz esse comparativo do quanto a Exia evoluiu ao longo do tempo, o Ricardo também evoluiu, né? Então, de consultor financeiro a diretor comercial de uma empresa de soluções tributárias, então chegaram muitos desafios, conhecimento, muito estudo, que foi o primordial para que a Exia chegasse onde ela está. Então a gente faz esse comparativo do Ricardo anterior à Exia e hoje, ver o quanto realmente ele acabou evoluindo junto com o crescimento da Exia. Como foi para você no início da carreira atender esses clientes de grande porte, quando você começou ali a ter que apresentar, por exemplo, recuperação tributária, que é um tema delicado? Como foi desenvolver isso dentro dessa área? Carol, a recuperação tributária, quando a gente fala, o comercial, ele faz prospecção de clientes, ele precisa fechar negócio, contratos, só que a área tributária, já por ser serviço, mas por ser um produto muito exclusivo e muito particular da empresa em si, é muito difícil hoje um comercial que não tem conhecimento tributário fechar negócio.
indiscutivelmente. Então, entrando no contexto da tua pergunta, para que o Ricardo, para que a X em si, não só o Ricardo, introduzisse grandes empresas na carteira, exigiu conhecimento tributário. Houve a necessidade do quê? Do conhecimento. De realmente entender a complexidade tributária para ter uma entrega de valor. Então, é muito difícil hoje você mensurar essa entrega sem um conhecimento técnico. Porque ela é necessária. A confiança do empresário está no conhecimento tributário, indiscutivelmente. Então, o comercial que vai para a rua, que não entende de tributário, que vai vender soluções tributárias, é muito difícil que ele consiga ser bem sucedido sem ter esse conhecimento básico. Então, quando a gente fala principalmente no crescimento, na evolução do Ricardo antes da X para agora, é justamente no conhecimento que foi adquirido no intervalo desse tempo, que fez a diferença para que a X ela tivesse escalonamento de empresas do Simples Nacional a grandes grupos econômicos, a empresas bem estruturadas, com grande massa tributária, com grande complexidade tributária. Então, o conhecimento ele faz parte desse contexto. Tá? É imprescindível, né? E aproveitando até esse gancho, o teu início, você aprendeu, foi estudando. A gente sabe que, como eu falei, a recuperação tributária ela é um termo complicado, né? E você visualizou isso antes de criar a X, e justamente por isso a X tem toda uma metodologia e um processo de trabalho que a recuperação tributária acaba sendo uma consequência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa visualização. Como foi visualizar isso e botar isso em prática? Como que isso funciona? Porque a X não faz só recuperação tributária. Ela é uma consequência de todo um processo, de todo um cuidado que a X tem com o cliente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito, Carol. Perfeito, porque quando a gente fala em conhecimento, em olhar para o contribuinte e entender que a solução principal em termos de consultoria tributária é olhar para o pagamento indevido, mas tudo que a X acabou criando como processo, estrutura, pessoas, fez com que essa análise de olhar para a jornada tributária daquele contribuinte, ela não se resumisse somente em oportunidades de recuperação, mas em olhar desde o momento em que aquele contribuinte ele faz a aquisição de uma mercadoria, ele tem uma despesa, enfim, ele faz uma escrituração fiscal. Olhar para toda essa jornada e entender que ali tem algo a mais de entrega. Que ali é o valor que o próprio empresário ele vai entender que realmente o projeto que foi desenvolvido tem uma bagagem muito ampla de conhecimento. Então, quando a gente olha para essa estrutura, a gente percebe o quanto a X ela cresceu nesse processo. Por quê? Já mencionei aqui anteriormente, mas eu vou acabar compartilhando de volta. A gente olha para o mercado, nós temos empresas que só têm uma entrega de recuperação. Não, a X ela criou algo que é único, que é exclusivo. É olhar para toda a jornada tributária e entender que a consequência da recuperação ela se dá justamente porque a X vai olhar inconsistências, ela vai avaliar histórico fiscal daquele contribuinte, ela vai interpretar a legislação, se aquela legislação ela foi compreendida corretamente, para aí sim ter uma percepção de recuperação de crédito e o tipo de utilização daquele crédito. Então é uma forma de olhar para o mercado totalmente diferente do que as consultorias elas acabam introduzindo. Por isso que ao longo do tempo a X ela criou várias ferramentas para poder auxiliar esse processo e fazer com que o trabalho que nós realizamos ele seja um trabalho em grande escala. Oh, muito bom. Isso também traz uma segurança, porque justamente para a contabilidade daquele cliente, para o próprio cliente, saber que ele vai ter ali toda uma análise histórica dos últimos 5 anos dele para corrigir inconsistências, para ter todo ali um respaldo, que a X ainda faz um acompanhamento, né, de mais 5 anos. Então, isso tudo traz ali o trabalho da X, no geral, como um diagnóstico e não como uma recuperação tributária. Exatamente. E aproveitando, falando sobre o diagnóstico, a X tem toda uma metodologia, né? E essa metodologia, como você idealizou ela? Nós temos hoje o método Expert, que é a metodologia que a X usa. E é justamente o método que dá esse respaldo para esse diagnóstico e não só uma recuperação. Como você chegou nesse método? Carol, quando
a gente olha para o mercado e olha para grandes empresas, um grande empresário, o grupo econômico, ele não quer só olhar para um número final, mas ele quer enxergar como aquele número final foi identificado. Por isso que faz muito sentido a criação de uma jornada tributária, de você ter uma metodologia exclusiva para que mostre para aquele determinado contribuinte, aquele determinado empresário, o caminho que nós seguimos para a identificação daquela oportunidade, muitas vezes, de recuperação, ou se houve algum erro que foi cometido durante o intervalo daquele período, qual que é o tipo de ação que ele vai ter que tomar a partir daquele momento da identificação daquele diagnóstico da X. Então, quando a gente olha para o mercado e entende que as empresas do lucro real e lucro presumido necessitavam de uma entrega de valor, veio o intuito de criar um método exclusivo, que é o método Expert. Então, como eu mencionei, o empresário ele não quer só olhar o número final. Ele quer entender como aquele número final foi identificado. E aí sim a X introduz toda a jornada tributária, desde o momento de uma aquisição de uma mercadoria, transmissão de um arquivo mensal, uma apuração, uma escrituração. Então a X ela parte de toda essa jornada tributária para mostrar realmente para o contribuinte que dá para fazer diferente e que a nossa entrega ela tem muito valor, que é o nosso diferencial competitivo. Tanto plataforma de acompanhamento em tempo real, quanto metodologia exclusiva de análise tributária. Aproveitar e falando da plataforma, né? Justamente os contadores, as contabilidades desses clientes também acabam tendo ali uma possibilidade de negócio assim com a X, de acompanhamento através dessa plataforma. Fala um pouquinho para as pessoas da plataforma, da nossa Exia. Olha que interessante, porque a X ela criou uma plataforma tributária. E nessa plataforma tributária, vamos supor que eu, contador, eu quero indicar um cliente para a X. Ele vai ter a habilitação de um acesso naquela plataforma, na Exia, dentro da Exia. E ele pode operar aquela plataforma desenvolvendo diagnósticos tributários. E realmente trabalhando em cima desse contexto que eu acabei de mencionar. Não só olhar para a recuperação, mas entender que ali existe uma inconsistência, que às vezes pode ser uma inconsistência até da própria operação dele, interna da contabilidade, que ali tem oportunidades que ele não aproveitou com base na legislação, que ali ele vai poder avaliar todo o histórico fiscal daquele cliente e sem custo, tá, Carol? Isso que é o mais importante. Então, o contador ele tem acesso a uma ferramenta exclusiva, a ferramentas que podem proporcionar o conhecimento e a geração de valor junto ao cliente. Então, quando a gente fala de Exia, o contador ele passa a fazer a utilização da plataforma de forma gratuita. E ali ele pode cadastrar empresas do regime normal, empresas do lucro real e lucro presumido, para que ele possa desenvolver diagnósticos tributários. E trabalhar em cima desse contexto. Então, a gente fala em pilares como histórico fiscal, inconsistências fiscais nos últimos 5 anos, oportunidades de redução de carga tributária, a interpretação da legislação, e aí sim, o último contexto, que é uma consequência do trabalho que nós fazemos, que são as oportunidades de recuperação de créditos tributários perante a própria legislação. Muito bom. E isso vem de encontro com o que a gente falou no início, que é justamente a dor. Então, a Exia, que é a plataforma, além de trabalhar com transparência total para o cliente, para o contador, que vai estar lá vendo as etapas do processo, vai estar vendo tudo, ela também resolve uma dor. Que aí foi aonde, né, foi o pulo do gato ali para as contabilidades, para o cliente, que é justamente a dor da contabilidade de estar podendo oferecer, né, esse serviço ali para o próprio cliente. E aí, dito isso, a gente também entrou com um novo canal, né, dentro da linha histórica da X, que seria o X Fiscal. Fala um pouquinho pra gente do X Fiscal. Olha que interessante, porque quando a X ela iniciou, né, essa jornada em 2017, Carol, ao longo do tempo, os contadores começaram a olhar para o trabalho da X e enxergar o valor de entrega. Esse foi um dos grandes motivos de realmente partir para uma criação de uma plataforma em tempo real. Esse foi um dos grandes motivos em olhar para o mercado e entender que nós poderíamos criar uma metodologia exclusiva de análises tributárias e não só olhar para o crédito recuperado, mas para toda a jornada do contribuinte. O contador ele começou a olhar para a X e entendeu que ali existia uma entrega de valor e que essa entrega de valor poderia fazer diferença no relacionamento dele com o próprio cliente. Então, os contadores começaram a usufruir das próprias ferramentas que a X acabou criando no mercado. E ele começou a gerar valor para aquele cliente que estava na base dele e que dificilmente, é muito difícil um contador ele conseguir gerar valor na parte fiscal.
Porque a gente fala muito em contador que... mas é o contador gerador de guia. Tá, mas olha para dentro da contabilidade. Como que o contador ele vai trazer essa parte fiscal e tentar contextualizar uma geração de valor? É muito difícil. Muito difícil de você mensurar a entrega desse valor. Aí vem a X, cria uma ferramenta tributária, uma plataforma online. Outra ferramenta tributária que é o método Expert, que tem uma entrega com muito valor tributário, muita massa tributária. E esse contador ele se depara com essas ferramentas e ele observa que o quê? Que ali ele tem um produto de venda. Ele tem um produto de confiança junto ao cliente, porque ele pode simplesmente introduzir um cliente na plataforma, aplicar esse cliente dentro da metodologia, que é o método Expert, e avaliar todo o contexto fiscal dos últimos 5 anos. Então é um momento que o contador deve aproveitar para gerar valor junto ao cliente. É um momento que o contador deve olhar para esse histórico fiscal e entender principalmente inconsistências, o que ele não aproveitou da legislação, quais são as oportunidades de melhoria daqui para frente junto com o próprio contador. Então é um momento que o contador ele deve aproveitar essas soluções. E olha que interessante, Carol, porque quando a gente fala do contador, muitas vezes é difícil você mensurar comercialmente essa entrega. Porque a gente contrata o contador para fazer apuração. Mas não para olhar para trazer um olhar criterioso para essa apuração. Para entender como reduzir, entender complexidade, se dá para pagar menos, se dá para aproveitar outras oportunidades, se eu posso utilizar um outro tipo de regime tributário. E aí quando a X ela vem e traz as soluções que nós criamos em termos de consultoria tributária, ali ele tem ferramentas que geram muito valor, que geram remuneração financeira, que geram oportunidade para aquele cliente que está entrando dentro de casa, que a própria metodologia que a X criou com o método Expert ele se torna uma ferramenta de venda para o contador. Então é importante a gente mensurar que no mercado tributário dificilmente uma consultoria ela vai conseguir desenvolver essas estratégias como a X ela acabou criando. Mas é olhar para a operação, é olhar para a entrega, é olhar para o valor percebido. Com certeza. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais da X, que é justamente essa questão de estar sempre olhando para o valor percebido, estar sempre buscando resolver uma dor. Porque eu vejo muito na evolução da X... toda vez que a X evolui em algum ponto ou cria um canal novo, é para resolver uma dor que foi encontrada dentro do contexto geral, né, do que a X faz. E o X Fiscal veio justamente também para resolver uma dor, no caso das contabilidades, com a X, com o método Expert, e é justamente uma troca. Tanto que o método, como você falou, não é cobrado, não é cobrado custo, como né? uma franquia, nem nada do tipo, porque é justamente uma parceria. Acaba se tornando uma parceria. E dentro dessa parceria ainda do X Fiscal e para a X como um todo, nós temos mais uma resolução de dor, que seria as parcerias com as instituições. Legal, Carol. Olha que interessante, porque quando a X ela entendeu que ela poderia fazer diferente em termos de consultoria tributária e olhar para todo o cenário tributário daquele possível contribuinte, e essa metodologia do método Expert ela passou a fazer sentido para o contador, porque ali ele tinha uma informação extremamente valiosa do passado. E nós construímos o canal do X Fiscal. A gente passou a olhar para as entidades. Por quê? Porque dentro da entidade tem muito contador que está buscando algum tipo de solução que, consequentemente, ele pode fazer diferente com o cliente dele. Então, hoje a X ela tem uma presença muito forte dentro de entidades, eventos, palestras, estando próximo ao contador para que essa entrega que a X tem ela seja percebida pela contabilidade, que muitas vezes não consegue buscar uma ferramenta para trazer esse valor para o mercado. Então, hoje a gente conta aí com praticamente aí quase 20 estados a nível Brasil, com várias e várias parcerias de entidades de contabilidade, instituições, onde a X conseguiu trazer o produto do X Fiscal. Criar um produto exclusivo para a contabilidade, trazer essa assessoria de forma mais prática, de forma estratégica, para que o contador ele tenha uma entrega muito melhor. Não, muito legal. E dá todo um respaldo e uma segurança também para tudo que a X faz para os contadores, para o nosso método. E ainda voltando no assunto de resolução de dor, né? Nós temos hoje uma equipe interna, comercial, que está ali também dando respaldo para
para tudo. E nós temos ainda mais um canal que veio também resolver, digamos que mais uma dor, que seria a nível Brasil, que seria o X Licenciamento. Como que ele foi idealizado? Conta um pouquinho sobre esse canal pra gente. Carol, quando a X ela acabou expandindo a nível Brasil, nós entendemos que nós tínhamos um produto em recuperação de créditos tributários muito bem idealizado, uma equipe técnica com conhecimento a nível extraordinário. Então nós tínhamos ali uma estrutura muito boa de pessoas com uma entrega de um produto muito bom, porém ainda sem valor percebido. Então veio plataforma, veio o método Expert, e a X ela começou realmente a expandir a nível Brasil. E ter esse valor percebido pela contabilidade do cliente, pelo advogado do cliente, pelo profissional da área tributária que realmente teve interesse no produto que a X comercializava em termos de consultoria tributária, em termos de recuperação de crédito. Como surgiu a possibilidade de criar um modelo de licenciamento para que profissionais representassem a X a nível Brasil. Então, olha que interessante, porque o profissional que atua na área tributária, na área comercial, hoje ele tem a possibilidade, tá? Ele tem a possibilidade de representar a X numa região exclusiva. Uhum. Ou seja, ele pode empreender com a X. Então, a X criou vários canais. Dentro desses canais, nós criamos o X Licenciamento, onde eu tenho um profissional numa região próspera, uma região exclusiva que é só dele, e ele vai empreender junto com a X. Então, a parte desses honorários que são gerados em negócios, em contratos fechados, fica com o próprio licenciado que está naquela determinada região. Uhum. Então, a X ela abriu essa possibilidade para que profissionais já com experiência na área tributária realmente tenham seu próprio negócio. Uhum. Empreendam junto com a X e tenha essa geração de valor tanto financeira quanto de informação, conteúdo. E realmente o objetivo da X é expandir a nível Brasil. Então, assim, tem muita oportunidade dentro do X Licenciamento, tem muito profissional que realmente ele vai olhar para a X e vai enxergar que nós temos uma entrega diferente, que ali ele vai conseguir performar, ele vai conseguir crescer no mercado, ele vai conseguir realmente empreender junto com a X e ser muito bem sucedido. Uhum, é muito bom. Inclusive, também é um canal onde o licenciado não paga, por exemplo, royalties. Ele é uma pessoa que é selecionada ali por nós, dentro da X, com um perfil específico, porém, ele não precisa pagar nada para a X, né? Para estar representando a X e levando o método para o Brasil todo. E isso também é muito, muito bom, porque é tudo baseado numa troca, né? Uma troca onde todo mundo se doa e ganha junto. É um pensamento diferente do que a maioria do mercado que trabalha com esse tipo de produto de recuperação tributária e tudo mais. E aí, Ricardo, para quem já vende consultoria tributária, qual que é o diferencial da X? Legal, Carol. Excelente pergunta. Olha que interessante. Tem muito profissional que acaba atuando com recuperação de crédito, que vende esse tipo de solução, só que muitas vezes o empresário ele não enxerga a recuperação de crédito como valor percebido. Então, ou seja, ele está vendendo uma porcentagem sobre um ganho econômico, certo? Uhum. Só que a percepção de valor do empresário não está. Esse empresário ele quer entender de onde veio essa possibilidade de receita financeira em relação à recuperação de crédito. Então, tem muitos profissionais que acabam atuando com uma abordagem vendendo um percentual de êxito sobre a recuperação tributária que não dá certo no mercado. Ele precisa vender o quê? Uma experiência. Uhum. Esse empresário, ele precisa sair, ele precisa ter esse valor percebido do trabalho de recuperação tributária. Então, olha que interessante, porque enquanto nós temos vários profissionais que estão no mercado vendendo porcentagem sobre a recuperação tributária, a X está vendendo uma experiência. Uhum. Então, os nossos licenciados, os profissionais, os executivos que representam a X, eles não vendem uma porcentagem de honorário sobre a recuperação tributária. Eles vendem uma experiência, uma jornada, Uhum. que é onde realmente o valor é percebido. Sim, com É certeza. por isso que muitos licenciados que compõem a nossa base vieram da concorrência. Porque lá ele vendia basicamente uma porcentagem
E aí, muitas vezes, o empresário tem essa barganha para reduzir essa porcentagem, senão ele busca um concorrente. E a X não. Uhum. A X, ela introduz uma metodologia comercial voltada para o compliance. Ah, isso é bom, porque assim, a gente vê muito dos profissionais da concorrência, que acontece muito dele lá, fazer a recuperação tributária, mas não ter todo esse respaldo, não ter toda essa experiência. Às vezes a porcentagem, que nem você falou, é enorme, mas aí não tem a compliance, não tem todo o método, não tem acompanhamento, acaba que queima o próprio filme do executivo comercial e acaba que nem sendo um ganho mesmo, né? Porque acaba se tornando uma dor de cabeça e tudo mais. E aí, aproveitando esse gancho, eu sei que você tem história, por exemplo, com uma licenciada nossa, que mostra justamente isso. Ela ia lá, né? Fazer a venda. Conta um pouquinho, que eu não vou contar a história, vou deixar Legal. pra você. Não, essa história ela é sensacional. Então, nós temos uma licenciada que representava uma outra empresa de consultoria. Então, ela conseguia fazer a abertura do negócio junto com o empresário, mas quem fazia o fechamento era a X. Porque a entrega do valor percebido naquele momento era muito importante. Então, ela estava oferecendo uma solução que para o empresário não tinha esse valor agregado. Já na X, quando a gente fala de metodologia de entrega de valor, a gente não tá mensurando o resultado financeiro daquela recuperação, mas sim a informação que aquela análise fazia composição na abordagem. Então, Uhum, tínhamos uma concorrente que representava a X, que representava outra empresa, uhum, que abria negócios, mas que estava vendendo porcentagem. E aí esse cliente ele vinha para a X porque ele queria o quê? Percepção de valor, entrega do porquê que ele tem valores a recuperar, que é totalmente diferente. uhum, é outra coisa. O que nós temos no mercado hoje não se compara ao que muitos profissionais acabam comercializando como recuperação tributária. Então ele vem para a X e ele entende que vender recuperação de crédito é só uma consequência, porque faz parte da jornada. Uhum. Ah, muito bom. Inclusive, essa pessoa, né, essa nossa licenciada da concorrência, é o que hoje, né? Virou licenciada nossa, tá aí performando É super campeã bem. de vendas, hein? Campeã de vendas. Aham. Então é uma licenciada aí que conseguiu, né, introduzir um número aí de receita individual para ela de 1 milhão, 3 milhões. Então é uma licenciada que performou muito, que veio da concorrência, vendendo porcentagem de recuperação tributária, entrou na X vendendo metodologia e entendeu que essa entrega dá muito mais resultado do que apenas vender uma porcentagem e sim vender uma experiência. Porque o resultado realmente está no valor percebido da entrega, Uhum. não no percentual de recuperação. Oh, muito bom. Inclusive, lá na X, a gente tem o ranking das pessoas que melhor performam. Ela Performam tá lá, ó, no top, voando. top master. Quem entende isso, né, Ricardo? Um perfil de licenciado que entende isso, que ele já tem esse perfil comercial, esse tino para o negócio, né? E ele entende essa percepção de valor, ele voa ali com a X. Não tem como. Perfeito, Carol, perfeito. Porque quando a gente fala, principalmente no perfil do licenciado, que a X busca, é o profissional que já vende recuperação tributária, mas que não está entregando valor, que está entregando apenas número. E só número não é o bastante para Uhum, que o empresário perceba o quanto é complexo o trabalho de revisão fiscal, de recuperação de crédito. Então, quando a gente fala do profissional que atua com recuperação de crédito, e muitas vezes ele passa a ser um licenciado, a empreender junto com a X, ele entende que a forma de abordagem, o script comercial, ele é totalmente diferente do que ele vendia antes. Então, ou seja, para que eu possa realmente performar financeiramente no modelo de licenciamento, eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma entrega diferente. A percepção de valor não está na recuperação de crédito, não está na porcentagem, uhum. e sim na informação que eu transmito daquela análise tributária. É, perfeito, porque isso também resolve uma quebra de objeção do nosso cliente final, né? Que é justamente ter o medo de fazer uma recuperação tributária, porque a gente sabe que, bom, no mercado sempre tem pessoas que fazem para o bem e outras para o mal, né? E isso quebra essa objeção porque justamente vem com toda essa transparência, com todo esse método, com todo um diagnóstico sério. E o licenciado consegue, tipo, transmitir isso para o cliente e dar toda essa segurança. Então, para o licenciado, isso também é uma forma dele quebrar objeções ali do cliente final.
Então é uma ferramenta muito poderosa na mão de quem sabe usar, né. Olha que interessante, Carol. Que nós temos aí profissionais que atuam na área tributária, com recuperação de crédito a nível Brasil, em várias regiões, enfim. Profissionais que vendem um tipo de solução tributária, alguma oportunidades de recuperação tributária. Mas muitas vezes esse profissional, esse comercial que está lá vendendo esse tipo de produto, ele não passou por um treinamento. Ele não entendeu como criar uma metodologia de abordagem, ele não entendeu qual que é o script comercial que vai impactar o empresário para que ele realmente passe por uma execução de um diagnóstico, para identificação de oportunidade. E é o que a X tem de melhor. É Uhum, o que faz parte da essência comercial da X, porque nós criamos uma plataforma, criamos uma metodologia e temos algo exclusivo na área comercial que é diferente do que as outras empresas elas entregam. É uhum. diferente do que aquele profissional acaba entregando. Então, olha como é complexo, porque muitos profissionais decidem representar algum tipo de solução tributária, mas muitas vezes ele se depara com dificuldades de fechamento, que é algo que nós não temos dentro do escritório. Então, o modelo de licenciamento ele veio realmente para atrair essas pessoas que estão tentando vender algum tipo de produto e não conseguem performar, Uhum, principalmente financeiramente. E uhum, aqui nós temos uma entrega totalmente diferente, que uhum. vai fazer com que ele cresça, com que ele evolua, com que ele empreenda junto com a X naquela região que ele está atuando. Inclusive, né, Ricardo, a gente tem algumas regiões ainda do Brasil com vaga de licenciamento. Tem, Carol. O modelo de licenciamento, qual que é o objetivo dele? É fazer com que os profissionais que atuam na área comercial, que vendem soluções tributárias, eles representem a X numa região específica. Então lá ele tem a oportunidade de se tornar um representante da X, de ter essa exclusividade na região dele. Então tem várias regiões aí do Brasil que a X está buscando um profissional para performar naquela região. Então tem muita oportunidade no modelo de licenciamento. Quem já atua com algum produto de revisão fiscal, de recuperação de crédito e não consegue performar, aqui na X nós temos uma proposta muito Muito diferente, boa, né? muito Então, boa. ó, se você tem esse perfil que a gente busca, entre em contato. Agora, falando de novo sobre dor das contabilidades. A plataforma da a Exia, ela veio para resolver qual dor das contabilidades? Carol, olha que interessante, porque no Brasil nós temos aí diversas consultorias tributárias. Só que é muito difícil de você mensurar essa prestação de serviço, essa parceria entre escritório de soluções tributárias e contabilidade. É muito difícil, muitas vezes, o contador ele conseguir enxergar toda essa jornada de análise. Por quê? Porque muitas vezes aquela informação ela não está em evidência. O contador ele não consegue fazer esse acompanhamento em tempo real de um diagnóstico de um cliente que ele acabou muitas vezes indicando para aquela empresa de consultoria tributária. A X criou uma plataforma que se chama Exia, onde ela trabalha em 3 cenários: operacional, comercial e financeiro. Então o contador, ele tem acesso à plataforma com um login próprio. Lá dentro da plataforma, ele passa a cadastrar os clientes que ele tem interesse em realizar algum tipo de solução tributária, Uhum, algum diagnóstico tributário em específico, e ele pode fazer esse acompanhamento em tempo real. Então a Exia, ela entrega essa informação. Eu, contador, eu quero cadastrar um cliente na plataforma e em determinado horário do dia eu quero entender como que está o desenvolvimento daquela análise, ele vai ter todas as informações em tempo real. hum, Então ele consegue fazer esse acompanhamento de forma precisa, algo que no mercado não existe. Não uhum. existe uma plataforma que entregue essas informações em tempo real, que consiga trazer toda essa jornada tributária em tempo real. Ah, muito bom. E isso também vem de encontro com a dificuldade que as contabilidades têm de adquirir pessoas qualificadas. Ela não precisa, por exemplo, aumentar o time dela para estar aplicando a nossa ferramenta de diagnóstico, né? E que geralmente uma das maiores dores da contabilidade é justamente pessoas, né? Time, controle interno de processos, porque geralmente é uma loucura, tem muita coisa para fazer, muitos detalhes. Então, a Hexa e o método, que na verdade um tá dentro do outro, Do né? outro, né? Eles são basicamente. Os dois funcionam juntos. Resolve essa dor também dessa contabilidade. Tem muita contabilidade que ela olha para a área tributária e ela entende que existe oportunidade, principalmente oportunidade de recuperação. Mas é muito difícil para essa contabilidade ela conseguir criar um setor Uhum, para atuar com esse tipo de solução. Por isso que a X ela criou o canal X Fiscal e em vez do contador ele criar um novo setor, ter um custo para a uhum, execução
daquele projeto, daquele serviço, ele pode recorrer à X. Então a X tem um canal exclusivo para o contador que busca uma solução para recuperação de crédito, para análise do passado, para inconsistência, para interpretação de legislação. Então o contador ele não precisa criar um novo setor Uhum. dentro da contabilidade para atuar com consultoria tributária, e sim passar a utilizar as ferramentas da X, que é basicamente a Exia, nossa plataforma em tempo real, e o método Expert, que é uma jornada tributária exclusiva do passado fiscal do contribuinte. E Ricardo, para contabilidade parece que é bom demais para ser verdade, né? Por que que a gente oferece o método de forma gratuita? Olha que interessante, Carol. O contador, ele não consegue olhar para o passado fiscal, porque muitas vezes ele tem uma equipe ali que está atuando na apuração mensal, tá, do contribuinte. E aí, para ele poder criar uma equipe para atuar com o passado fiscal, para olhar para uma consultoria fiscal, ele teria que contratar novas pessoas. A X olhou para o mercado e entendeu que a X tinha uma solução específica para contabilidade. Então, nós criamos um canal, que é o X Fiscal. Nós temos a Exia, que é uma plataforma em tempo real. Nós temos o método Expert, que entrega uma jornada tributária, tá, para esse contador. E olha que interessante, além dele não ter custo para a contabilidade ela é remunerada quando um cliente dela acaba contratando algum serviço que é da X. Uhum. Então, ou seja, ele não paga para ter acesso às nossas ferramentas e nossas soluções. E em algum produto específico que o cliente dele acabar contratando, ele também tem uma remuneração. Então, uma parcialidade daqueles honorários volta para o contador. Então, digamos que o ganho da X também vem da parceria, né? Vem da parceria, A Carol. gente não olha, não cobra um valor inicial, justamente visando o final, que é a parceria, que é a troca, que é onde a X também tem um retorno, né? Então, não é que é bom demais para ser verdade, é que a gente tem ali toda uma linha de pensamento de parceria mesmo, estratégica. Não, e o contador que busca Uhum, monetizar em uhum, cima do próprio cliente, principalmente o cliente do lucro real, que é o nosso foco, ele olha para a recuperação tributária, ele entende que ele tem um produto, mas ele não tem mão de obra para execução. Então ele vem para a X e aí ele tem um parque de diversões. Ele tem trabalhos de revisão fiscal que vão se dar pela recuperação de crédito. Ele tem trabalhos de retificação, de homologação, de escrituração. Então ele tem vários produtos que estão à disposição dele, tá? Que para a contabilidade não tem nenhum custo. E se o cliente dele acaba contratando esses tipos de soluções, ele recebe um percentual de remuneração. uhum. Olha que legal. Então ele tem vários serviços à disposição. Ele tem a informação próxima dele através da plataforma. Ele tem uma metodologia de análise do passado, onde ele pode aproveitar essa metodologia para gerar valor com o cliente dele, para trazer esse cliente mais próximo, Uhum. para poder gerar muito mais confiança. E ainda ele tem resultado financeiro. E Ricardo, parece bom demais para ser verdade, mas a contabilidade não paga para ter ali o nosso método, a Exia. Por quê? Não paga, Carol. Olha que interessante, não paga. Mas é uma via de mão dupla. Porque a X precisa de clientes. O contador, ele tem uma demanda do histórico fiscal, que é avaliar esses clientes. Então, basicamente, o contador traz o cliente para a X identifica oportunidades de recuperação e inconsistências, e todo mundo acaba ganhando junto, porque parte desses honorários também é transmitido para a contabilidade. Então, a contabilidade ela passa a utilizar todas as ferramentas da X, e nos trabalhos de recuperação de créditos tributários, a contabilidade também ganha junto com a X. Uhum, perfeito, uma via de mão dupla, uma parceria estratégica. Exatamente. Então ele não tem custo com operação, ele não tem custo com o sistema, ele não tem custo para a realização daqueles trabalhos de Uhum. recuperação tributária, e ainda ele vai receber uma parcialidade daqueles honorários. Muito bom, ele entra com o cliente, no caso, E a X e a com toda X a estrutura, com. Então, essa é a troca, né? É o cliente pela pela estrutura. estrutura e Muito também bom. pelos honorários finais. Ricardo, então, eu recebi aqui algumas perguntas lá no nosso Instagram. Algumas a gente já respondeu, mas eu vou estar te fazendo outras aqui que são bem interessantes para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que que significa X? Por que X, né? É por quê? Porque eh, a cultura da X é realmente trabalhar com excelência. Então nós sempre olhamos para as nossas soluções e ter uma entrega de excelência. Nada mais caracterizado
como X. Muito bom. Então, X É de isso, é o que excelência. define X, excelência. X. Bom, próxima pergunta. Fale sobre um case de sucesso que marcou a história da X. Carol, nós temos aí diversos cases. Cada dia que a X acaba performando e chegando numa nova região, nós nos deparamos com cases de sucesso incríveis. Então, tem cases do setor do agronegócio, tem cases do setor de indústrias, mas o que mais marcou realmente a história da X é no segmento do agronegócio, de empresas que realmente estavam mal assessoradas contabilmente e nós identificamos mais de 10 oportunidades de recuperação de créditos tributários, desde a mais simples à mais complexa. E aí, empresas com 40, 50 milhões de recuperação tributária. Muito bom. Vou aproveitar e fazer uma pergunta que não tá na caixinha. Como foi para você chegar no marco do bilhão? Quando a X chegou lá no bilhão e que você olhou para toda a sua trajetória, assim, o que que você sentiu? Como foi? Uma experiência incrível. É, tudo que a Excel acabou idealizando como projeto e automaticamente a gente foi vivenciando esse dia a dia, a transformação do escritório. Esse 1 bilhão ele foi uma consequência das ações que a X tomou como consultoria tributária no mercado, que levou realmente ela a ter esse alcance, alcançar essa meta, né, de sucesso. Então, conforme a X foi desenvolvendo, automaticamente os resultados eles chegaram. Teve sino? Teve muito sino, Teve né? muito Tem sino. muito sino na X, né? Lá a gente toca o sino quando fecha algum contrato para Legal, comemorar. legal. Sempre, né? É um ritual bem legal nosso lá. E agora, para finalizar, qual o maior desafio que a X enfrenta no dia a dia para continuar crescendo? A consultoria tributária, a recuperação de créditos tributários, a gente fala aí de um mercado aí de aproximadamente 15, 20 anos. E cada ano que passa, o tempo está passando e ela acaba se transformando. Tanto comercialmente, em termos de estrutura, oportunidade de recuperação. Então a X, ela entende esses desafios e o principal é você acompanhar o mercado, é entender as principais mudanças, as principais atualizações que o mercado tributário traz e seguir esse acompanhamento. Eu digo que o principal desafio da X é pessoas, porque a nossa estrutura ela é composta por pessoas. Então são as pessoas que transformam e fazem com que a X ela cresça dia a dia. Uma palavra que define X. Excelência, né? Essa aí tava Tá fácil muito demais. fácil, Outra mas palavra, então, outra palavra. pessoas, Muito bom. indiscutivelmente pessoas. Outra, um hobby fora do mundo tributário. Hobby marítimo. Lancha, jet ski, pescaria. Pescaria. Contato com a água é incrível, né? É muito bom, né? Agora, finalizar, um recado aí pro nosso time da X. Um recado. A gente olha para o time da X, é um time que está em constante performance. É um time que trabalha muito, que é um time crítico, autocrítico, que sempre está em busca de conhecimento, sempre está em busca de estratégia. E a estrutura que a X ela é o que é hoje é justamente pelas pessoas, pelos valores, pela força de vontade, pela determinação de cada um. Então, olhar para 2017, olhar para a X hoje e entender que nós temos uma estrutura de 4 andares, que é constituída por pessoas, e cada vez mais a X ela vem crescendo, é justamente pelas pessoas que representam essa família, que representam esse time. Então a X só é o que é hoje devido às pessoas que compõem toda essa estrutura. Muito bom. Então, finalizamos aqui hoje o nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carol. Foi E- sensacional estar aqui. Que bom. E que as pessoas aguardem, né, Ricardo? isso aí. Notícias. Tem muita informação tributária, tem muito conteúdo, tem muito case de sucesso. A X ela vai transmitir muito conteúdo, seja comercial, técnico, temas que estão em discussão, muita curiosidade. Então acompanhe a X nas redes sociais, acompanhe esse nosso novo canal, porque vai ter muita informação. Muita informação será compartilhada que vai fazer diferença para muito empresário e principalmente para quem já atua na área tributária. Perfeito. Então tá bom. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Até a próxima.